Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Vocês novos inscritos, todos inscritos, seja bem-vindo. Te convido para compartilhar os nossos vídeos, alcançarmos mais almas, mais vidas, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui no espacinho, como disse para os irmãos no vídeo anterior, no espaço da minha esposa, aonde ela ajeitou o cantinho dela aqui, os livros, onde ela gosta de estudar. E eu aproveitei poder usar esse ambiente aqui para poder estar gravando vídeos, trazendo algo de Deus para a sua vida. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho da promessa que Deus me fez concernente ao meu testemunho. E algo tão forte que você vai ser surpreendido. E às vezes muitas coisas que você não entende hoje na sua vida, você vai entender amanhã, como aconteceu comigo. Então fique comigo até o final desse vídeo, que Deus ele vai estar falando contigo. Meus amados irmãos, há mais ou menos 17 anos atrás, na minha convenção, os irmãos que me acompanham desde o começo do canal, e eu quero pedir a Deus e rogo a Deus sempre que vocês fiquem comigo aqui até o dia em que Jesus voltar ou até o dia da minha morte, quando eu partir para o Senhor. Meus amados irmãos, quando Deus ele me fez a promessa do meu testemunho, que eu iria pregar os 4 cantos da terra, eu fiquei pensando comigo que como seria isso? E quando foi um dia, na congregação que eu estava, Ministério de Missão, Assembleia Missão, o meu pastor regional me levou para a sede e contou um pouco do meu testemunho para o pastor presidente. Falou assim, pastor, o senhor precisa ouvir o testemunho desse rapaz, é muito forte. Irmãos, a sintonia que eu estava ali recentemente, quando eu saí do hospital, foi tão forte que quando me dava a oportunidade, que eu começava a contar meu testemunho, ou falar, ou ler um versículo, demônios começavam a manifestar dentro da igreja. É algo assim muito forte, que até o pastor Edilson, na época, ele é o meu pastor, ele pegou e falou assim, não, tem que levar você na sede. O pastor ele tem que te conhecer, porque acontece algo sobrenatural quando você testemunha. Irmãos, e quando nós chegou lá, o pastor, o presidente, não fez muito caso de mim, não. Quando ele falou assim, conta um pouco, comecei a contar, ouvir. Ele falou assim, não, depois, outro dia, você vem, vamos marcar um dia na sede para você poder dar seu testemunho. Enfim, também não me importei muito. Voltei, para casa. E quando foi um culto de Santa Ceia, que todas as congregações iam para a sede. Chegamos lá, tinha um pregador de fora, como de costume, que eles traziam um pregador de fora para poder estar pregando no culto de Santa Ceia. Irmão, a igreja é muito grande, que é a multidão. Eu em pé, olhando assim para o pastor pregando, assim, no meio da multidão. Eu falei assim, Deus, será que algum dia eu vou pregar a tua palavra assim? E quando foi na oração final, o pastor, ele desceu do altar, ele foi até a mim e falou bem assim, Deus falou comigo, que ele te deu um grande testemunho para a glória do nome dele. Hoje você não entende o que Deus fala contigo, mas o seu testemunho, ele vai chegar nos 4 cantos dessa terra. Hoje você não sabe como, mas quando chegar o tempo, você vai saber. Hoje, muitas almas vão ser alcançadas. Aonde você pisar os teus pés, você vai testemunhar em muitos lugares. Muitas almas vão ser alcançadas. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas o seu testemunho vai nos 4 cantos da terra e você vai entender quando chegar isso. Eu pensei comigo como. Enfim, passou o primeiro ano, meu testemunho, ele avalastou de uma forma tremenda, irmão. Porque quando eu saí do hospital, eu fui considerado como ex-defunto para a medicina. Fui considerado por todos aqui na minha cidade que me viu caído na frente da boate. Me viu morto na frente da boate, irmãos. Então, quando o Senhor me traz a vida de volta e eu apareço vivo, já transformado pelo poder de Deus, pregando a palavra de Deus,
as pessoas se surpreenderam. Porque a gente não é merecedor de nada disso, irmãos. E a graça de Deus é um ignorante, um cego. E o Senhor vem e faz tudo isso. E eu saí do hospital, já comecei a pregar dentro do hospital, saí do hospital. E já a minha irmã, que é evangélica, diaconisa dos médicos, rediaconiza, as igrejas começou a me agendar para dar meu testemunho, então eu saí do hospital, mal me recuperei, fui para cima dos púlpitos contar o que Deus havia feito na minha vida. Colegas meus, muitos se converteram, outros não se converteram, pregando a palavra, contando meu testemunho. E todo canto que eu chegava, eu dava meu testemunho, a multidão de almas. Tinha vezes, irmãos, que eu pregava meu testemunho de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, porque não tinha espaço na agenda para poder estar pregando aquela outra igreja. Ele falou assim: você pode pregar de tarde? Meu seu testemunho posso dar meu testemunho de tarde. Às vezes, sem voz, eu subia no altar na madrugada para poder contar meu testemunho e eu via almas se rendendo a Jesus. Pregando em cruzadas, dando meu testemunho em cruzadas, em muitos outros lugares. E eu via aquele alvoroço, pessoas chorando, pastores chorando, ao ponto de congregações inteiras vir à frente e fazer uma nova aliança com o Senhor. Então, testemunhei, vi Deus operar, e quando foi um dia eu estava em oração, eu sempre adotei isso na minha vida, e eu quero levar isso para o resto da minha vida. Pode dizer o que quiser, irmão, oração faz parte da vida do homem de Deus. Um homem de Deus tem que ter uma vida alicerçada na oração. Um homem de Deus, ele dorme pouco e ora muito, irmãos. Ele tem que ter uma vida de oração. Quantas vezes eu trabalhando no meu serviço, e eu almejava eu estar em casa de joelho dobrado, eu almejava de madrugada eu passar a madrugada de joelho. E de 3 anos para cá que Deus me proporcionou a viver da obra, pela fé, irmãos. Eu tenho feito isso, por isso que eu durmo pouco e eu oro mais e estudo mais a palavra, porque Deus me deu isso que eu sempre sonhava, que é uma correria. Eu pregava em vigília, tomava um banho, ia para o meu serviço, chegava do meu serviço, estudava a palavra, pregava à noite e aquela correria, mas nunca neguei, irmãos. Nunca medi esforço para poder estar fazendo a obra de Deus. Nunca medi esforços. E quando foi um dia orando de madrugada, ele falou comigo: meu filho, vai chegar um tempo que você vai dar seu testemunho nas igrejas e vai ser como uma coisa normal, porque o amor de muitos vai se esfriar, pelo pecado aumentar. Antigamente o temor que o povo tinha era tão grande, irmão, que quantas vezes eu estava dando meu testemunho e pessoas caíam no meio da igreja sendo arrebatadas, porque Deus me revelava a pessoa duvidando, e quando Deus me revelava, pessoas caíam arrebatadas no meio da igreja, e Deus arrebatava elas até o inferno. Chegou um certo ponto da minha vida que eu começava a orar para as pessoas já foram arrebatadas, irmãos. E eu parei com isso, porque começou uma perseguição tão grande em cima de mim. O povo me chamando de demônio, me chamando de falso profeta. Irmãos, eu era um novo convertido, tinha 1 ano de conversão. E a fé em Deus me fez manter de pé. Pessoas falaram que ia pegar a minha foto, ia pregar nos portes das cidades, que ia botar assim: esse é um falso profeta. Pessoas da minha própria família falaram que ia fazer isso comigo, irmãos. Eu sofri tanto, irmãos. O decorrer da trajetória, o diabo tentou de tudo para tentar me paralisar. Porque às vezes eu conto, é só por alta o meu testemunho. Se eu for especificar tudo que eu passei nesses 17 anos, irmão, é muita coisa. Nessa época, pessoas falando que eu era demônio, que eu era falso profeta. Porque quando eu estava começando, quando eu dava meu testemunho, pessoas caíam arrebatadas. E isso trazia salvação de almas. Quantas pessoas hoje que estão com famílias constituídas através do testemunho que Deus me deu, que é pautado, centralizado dentro da palavra de Deus, irmão. Eu nunca deixei de pregar a palavra. Quando Deus me deu meu testemunho, eu comecei a estudar a palavra, para que eu não viesse falar nada fora do consentimento da palavra de Deus, com medo. Mas depois eu vi que tudo que Deus me deu é dentro da palavra, e ainda é pior, ainda mais do que a palavra de Deus nos cobra.
E isso foi acontecendo, e Deus falou comigo que ia chegar um tempo que meu testemunho ia ser normal em muitos lugares. E eu comecei a ver isso depois de uns 3 anos, irmão. Já não é mais pessoas chorando, o pecado. Às vezes, quando eu estou dando meu testemunho, em vez de você ver quebrantamento, arrependimento no coração do povo, eu enxergava ódio do povo por mim. O povo com ódio. Porque está falando algo que está confrontando a luxúria, a vaidade deles. E eu via ódio estampado no rosto deles. E Deus falava comigo: continua, meu filho, dando testemunho. E depois do meio do testemunho para lá, Deus começava a quebrar o coração de alguns, mover. E sempre vinha almas. E hoje, o que Deus falou comigo lá atrás, que através do meu testemunho ia alcançar os 4 cantos da terra. Eu estava vendo alguns canais que postaram, repostaram meu testemunho, que está alcançando quase 1 milhão de visualizações, e eu vendo pessoas de todos os países sendo alcançadas, pessoas testemunhando, pessoas que entram em contato comigo: pastor, vi seu testemunho, edificou muito a minha fé, edificou muito a minha fé. E eu observando, irmãos, eu vendo e falei assim: meu Deus, hoje eu entendo o que o Senhor falou comigo está acontecendo hoje, de almas, de vidas sendo alcançadas pelo poder de Deus, irmãos. Porque o que Deus faz alcança vidas e alcança transformações genuínas, irmãos. E quando foi esses dias, pessoas de muitos lugares entrando em contato comigo, pessoas que entrou em contato comigo em uma comunidade da Espanha que foi alcançada. Muitas pessoas foram alcançadas através do testemunho. Irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu dentro do carro, eu comecei a chorar, minha esposa estava do meu lado. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu falei assim: meu bem, hoje eu entendo o que Deus falou comigo lá atrás. Que meu testemunho ia chegar aos 4 cantos da terra. Não é eu que vou pisar meus pés. O meu testemunho não é eu. Porque a glória é para Deus, o louvor é para Deus, irmãos. E a gente vai vendo se cumprindo dia após dia. Eu vejo o cuidado de Deus. Eu vejo tudo que Deus faz. Eu me lembro que quando eu terminava, às vezes, de dar meu testemunho, irmãos, aconteceu tanta coisa comigo que tem coisas que eu não gosto nem de falar, porque não foi pessoa de longe, foi pessoa da minha própria família que judiaram comigo, irmãos. Meu maior sonho é ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do hospital, mas eu queria ser batizado em línguas. E eu fiz um propósito de 7 dias de campanha na igreja. E quando foi no último dia, irmãos, de bar de oração, de jejum, quase não comia. Deus me batizou em línguas. Eu comecei a falar em línguas estranhas, diferentes, línguas, os dons da manifestação de Atos 2. Quando terminou aquele culto, cheguei em casa feliz. A minha mãe falou bem assim para mim: tu acha que... Hoje eu sei que foi o inimigo que usou ela. Tu acha que isso aí foi o Espírito Santo de Deus? Foi demônio. Você até é com o demônio, não é com o Espírito Santo de Deus, não. Eu estava tão feliz, foi que nem uma facada. E Deus me consolava, dentre muitas outras coisas, irmãos. E quando chegou o ponto, eu dava o testemunho. Eu vendo assim 20, 15, 30 almas na frente do altar se entregando para Jesus. E quando eu chegava na casa que eu estava, de madrugada, porque eu ia para outro lugar de ônibus, era lugar longe, eu batia no portão para poder entrar. Isso eu era solteiro. Batia no portão. Às vezes estava chovendo, não abriu o portão para mim. E quantas vezes eu desci do altar feliz, por muitas almas aceitar Jesus, e eu dormia na frente de um portão, debaixo de chuva, cochilando. E eu falo assim: Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo, porque teve almas. Se eu cheguei tarde e eu fiquei por lá de fora e estou debaixo de chuva, eu quero te agradecer, Senhor, porque teve almas lá e vale a pena eu passar por isso. Sempre eu trazia o meu passado, porque eu falo assim: Deus, se quando eu era do mundo, eu pulava carnaval 3 noites em seguida, debaixo de chuva. Quantas vezes eu pulei carnaval debaixo de chuva 3 noites em seguida, irmão?
não morri. E eu sempre trazia esse lado para poder me dar força mediante tanta humilhação que eu passei. Hoje Deus honrou minha vida, irmão. Tenho minha casa, tenho minha família. Ninguém mais tem o poder de me humilhar como antes eu fui humilhado. De dormir debaixo de chuva, por não abrir o portão para mim, por dormir na cozinha, porque eu dormia na cozinha. Eu era o último a dormir, o primeiro a acordar. E isso dando meu testemunho. Não entendia muito na época porque tudo aquilo. Mas sempre procurava ser grato a Deus. Sempre eu trazia o meu passado, irmão. Eu falei assim, não, se eu já dormi em porta de boate, por que eu não posso dormir aqui? Sempre aprendi a ser grato a Deus, irmão. Na dificuldade, na bênção, na abundância, eu aprendi a ser grato a Deus. Eu não falo isso de boca para fora, não, irmão. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Você que está me ouvindo, seja grato a Deus. Procura fazer uma autoanálise da sua vida. Olha lá para trás, o tanto que você fez para o diabo, o tanto que você é devoto para as coisas do mundo. E às vezes, quando nós passamos uma coisinha na presença de Deus, já é motivo de querer abandonar tudo, de querer sair fora. Não, irmãos. Eu passei tanta coisa dentro da igreja. Eu passei tanta coisa fora da igreja, irmão. Tanta coisa no meio dos meus familiares, de parentela. E hoje Deus me deu a incumbência de pastorear a minha família, de pastorear parentes meus. E no meio de todos, de uma família que muitos hoje são evangélicos. Como Deus falou comigo no último congresso que teve de jovens, que Deus derramou unção na minha mão para poder consagrar pessoas da minha família, a missionários, a pastores. Eu sou o primeiro pastor, irmãos, levantado por Deus. Eu falo isso para a glória de Deus, de toda a minha parentela. Deus me levantou como pastor. Me tornei um exemplo no meio dos meus familiares, irmãos. De todos os lados, que escassou alguma coisa para tentar me acusar, não consegue. Porque pode tentar acusar um homem de Deus por algo, mas sempre Deus nos justifica, porque vê a nossa inocência, como Daniel dentro da cova dos leões, que o rei vai falar bem assim: ei, Daniel, vive o Senhor teu Deus. E falou assim: vive, ó rei, para sempre, que foi achado em mim inocência. Deus, no meio de tantas calúnias e sofrimento que eu passei, irmãos, Deus, Ele me justificou diante de tudo. E me deu a capacidade de abraçar e de amar aqueles que me feriram, que falaram mal de mim, que tentaram me jogar lá embaixo. Muitos diziam da minha própria família, sabe o que para mim? É fácil servir a Deus que nem você. Você é abençoado, foi arrebatado. Deus te mostrou muitas coisas. Você entregou sua vida para Jesus, vive uma bênção. Eu falo assim, não sou melhor do que ninguém. O mesmo Deus que fez na minha vida faz na vida de qualquer um. Familiares meus, de perto, de longe, não aceitavam o fato de eu ter entregado minha vida para Jesus. E dentro de pouco tempo eu já estava já pregando para todo lado. E falava que não aceitava estar tanto tempo na igreja e eu que tinha chegado agora já estava pregando para todo lado. Mas Deus foi me dando força, foi me sustentando nesse meio tempo. Fui vivendo debaixo de muita traição, de muito engano. Deus foi me dando força e Deus tem me preparado para o que vai vir pela frente, que eu não sei o que vai vir pela frente. Só que hoje eu vejo a honra de Deus. Eu vejo que isso aí, os inimigos tentaram tanto, o inimigo da nossa alma, que é Satanás, usou tanta gente e viu que não conseguiu, que por fim Deus foi fazer na obra. Foi fazer na obra. Abraçar quem te abraça é fácil. Eu quero ver abraçar e amar aqueles que te feriram, que te machucaram, que quiser ver a tua derrota, o teu fracasso. Mas Deus, Ele sempre é justo
para poder nos justificar na presença de Deus. Passei por muita coisa que eu sei que foi Deus que me sustentou em todo esse tempo. E em breve eu vou estar compartilhando mais coisas que eu nunca compartilhei com os irmãos aqui da minha vida, irmãos. Que é um incentivo que hoje que você passa. Talvez você não entenda, mas é um grande testemunho que Deus está gerando para você amanhã. Eu lembro quando eu saí do hospital e passou alguns meses eu dando meu testemunho. O médico falou que eu tinha que comer muita fruta e até hoje eu tenho que me alimentar bem concernente a legume e outras coisas, etc. Beterraba, essas coisas. Eu sei que é Deus que cuida da minha saúde. E os médicos falaram assim, você precisa comer muita verdura, muita fruta. E eu estava em casa, e na casa de um parente meu, não tinha nada, irmão. Só tinha arroz. Eu olhei, eu tinha acabado eu estava trabalhando na obra, fui cedo, mexer concreto, porque a única coisa que eu sabia fazer, quando me converti, a mexer massa. Fui trabalhar em obra, e trabalhei a manhã todinha, mexendo concreto. Quando eu cheguei, meu dia, não tinha nada para poder comer, só arroz. Fiz aquele arroz ali e eu comi, me alimentei, e eu voltei para o serviço. E quando foi de tardezinha, quando eu cheguei em casa, eu olhei no espelho, as lágrimas minhas desceu, e eu falei assim, Deus, eu estou na casa dos outros, estou morando de favor, não tenho nada. Irmão, não tinha, nenhuma bicicleta eu tinha, não tenho nada materialmente, mas eu tenho tudo, que é o Senhor. Quando passou um pouquinho, chegou o diácono de Israel, que hoje é diácono de Israel. Falou assim, ei, comprador Luciano, Deus mandou eu comprar as melhores frutas e verduras para você e mandou trazer para você. E veio com a sacolada de verdura e de fruta. Eu me alegrei muito porque eu vi o cuidado de Deus, irmãos. Um dia um primo meu falou bem assim para mim, ei Luciano, para que você ora tanto? Para que você só vive em cima de monte orando? Você não tem nada. Você é um Zé Ninguém, moço. Você não tem nada. Você vai acabar como muitos. Vai virar um pastor um dia e vai acabar sem nada. Eu veio para o meu primo, que eu vi que foi influência do inimigo, e foi bem assim, eu posso acabar sem nada nessa terra, mas eu vou ter tudo lá no céu. E eu sei que o céu me espera, irmãos. Sei que o céu está me esperando. Eu sei disso, e todos aqueles que amam ao Senhor, o céu está te esperando também. Todos que amam ao Senhor. Vale a pena, irmãos. Todo sofrimento, diz o apóstolo Paulo, que todo sofrimento que a gente passa aqui nessa terra não está comparado ao tamanho à glória que nós vamos receber lá no céu. Vai ser lindo e maravilhoso aquele grande dia, irmãos. Não deixe o diabo botar dúvida em sua mente, não, em nome de Jesus. Não deixe o diabo roubar o céu de você, não. Não deixe o diabo roubar a presença de Deus de você, não. O diabo, a antiga serpente que enganou Eva no jardim e fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim do Éden, não permita que essa mesma serpente, Satanás, te engane, não, para poder tirar o céu de você, não. Não permita! Não permita. Meu foco sempre foi o céu, irmão. E sempre vai ser o céu. Por que que a MPV, o ministério que Deus me confiou a pastorear, eu não aceito politicagem lá dentro, irmão? Não adianta vir político, como já vê, querer me dar lote, porque sabe que nós pagamos aluguel, para poder querer comprar o rebanho do Senhor, que aqui não. O negócio é com o céu, irmão. Político que já veio visitar a gente, prefeita que já veio visitar a gente, sentou lá, ó, lá embaixo. Eu vou colocar prefeito ou vereador em cima do altar, só porque é prefeito, eu honro eles. Eu honro eles como autoridade da cidade. Mas dentro da casa do Senhor,
tem que ser servo. E se não tem nenhum cargo eclesiástico e não está em comunhão com Deus, o altar não é o lugar deles. O altar é o lugar de pessoas que vivem o que prega e que testemunham o que prega. E os que dão mau testemunho lá fora do altar vão se ver com Deus depois. Mas nós, liderança, não podemos aceitar. É por isso que quando chega algum político, eu sou cidadão e eu voto como cidadão. Mas eu não aceito politicagem dentro da igreja. Não aceito, irmão. Não aceito de maneira alguma. Isso é errado. Confundir as coisas de Deus. Aceitar muitos interesseiros que vai na igreja em época de política para poder querer voto dos fiéis. Lubriar a mente alguns pastores cegos em dar lote para eles, em dar dinheiro para eles para poder comprar o voto do rebanho. Não, já tem muita gente decepcionada. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Fazer a diferença. Por isso que muitos em Planaltina do Goiás não gostam de mim. Não é para gostar mesmo, não. Sabe por quê? Porque eu não vou ser complacente com a coja deles. Não. Meu compromisso é com o céu, até que Jesus venha, ou até que eu morra. É com o céu. Não é simplesmente com a terra. Não, irmãos. Pastor Luciano hoje, que você vê nesse canal bem aqui, ó. Pastor Luciano, que você vê hoje aqui no canal. Quando Deus nos der o lote, porque ano que vem eu já botei meu joelho no chão e falei assim, Deus, ano que vem o projeto é de eu comprar um lote parcelado. Eu vou parcelar um lote, irmãos. E eu vou construir, porque eu vou sair do aluguel. Vou construir um templo, um lugar de adorar o Senhor. Um lugar de adorar o Senhor. Mas você não vai ver um templo construído com politicagem, como muitos têm feito, não. Não. Como muitos têm sido comprados. Cada irmão que congrega na MPV é cidadão e vota. Cada um de nós ora e todo tempo de eleição. Eu conheço aqui a cidade. Todo tempo de eleição é a mesma coisa. Promessas e mais promessas. Então eu oro para quem está fazendo alguma coisinha na cidade, que é onde eu moro, está arrumando um asfalto, na saúde, trabalho social. Então eu falo, vou votar nesse aqui. Meu voto é dele. Porque eu estou vendo que está fazendo alguma coisinha para a cidade. E eu, como cidadão, eu quero o melhor para a minha cidade. Então, irmãos, eu não confundo. Altar é lugar de pregar a palavra. Ovelhas é para ser alimentada pela palavra, não por politicagem e por ser comprados com coisinhas baratas, não. O povo de Deus não precisa de mingaias. O povo de Deus é rico em Cristo Jesus. Somos peregrinos e estamos aqui de passagem. Somos gerações eleitas, escolhidos e separados, povo exclusivo de Deus. Nós somos propriedade de Deus e tem um céu nos esperando. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra, esse testemunho no seu coração, irmão. Seja forte, seja valente, permaneça, persevera e vá até o fim, em nome do Senhor Jesus.